Olá, sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Vitor Dalla. Eu sou o Dr. Pietro Lima e hoje a gente tem um convidado super especial aqui, o Dr. Bernardo Pacheco. Vitinho, o cara é muito fera. Um Dr. Bernardo Pacheco, legal, irmãozão, né? ele foi lá, fez medicina em Mescam, foi pra São Paulo, ele fez 5 anos, né, B? 5 anos. 5 anos de radiologia intervencionista, irmão. O cara faz biópsia de próstata, entra em De tudo fluoroscopia, cara, bicho, de radiologia e microintervenção, né, B? Sabe tudo. Quase isso. É isso. Como é que funciona a rádio intervencionista, cara? Então, Pietro, a intervenção, o radiologia intervencionista é um braço da radiologia ou da cirurgia vascular, né, que são as duas portas de entradas, que a gente especializa em fazer procedimento minimamente invasivo, né? Guiado por imagem, a gente acessa lesões, nódulos, emboliza, tumores e sem nenhum corte, ou na grande maioria das vezes sem corte, sem ponto, minimamente invasivo, guiado por um procedimento de imagem. Isso acho que já é uma curiosidade até dos nossos ouvintes, né? Pois é. Como é que é o acesso? Fala, como a gente já tá começando aqui, a gente não lógico. entrou no tema. Como é que é o acesso? Qual que é o caminho que para alguém se especializar em radiointervenção? Conta pra nós aí, pro povo que vai perguntar. Então, primeiro tem que ser formado médico, né? E aí fazer uma residência de radiologia, 3 anos. 3 anos. Mais 2 anos de radiologia intervencionista. Ou o outro lado, que é pela cirurgia vascular, que são hoje os 3 anos de cirurgia, mais 3 anos de cirurgia vascular, mais 2 anos de radiologia intervencionista, né? Totalizando aí, salvo engano, 8 anos. Rapaz, aí tem que gostar de residência, hein? Aí tem que gostar de residência, meu amigo. Pesado. Cara, B, obrigado por você ter vindo aqui, cara. Claro, Você que é isso, um prazerzão. Obrigado aí, obrigado, Pietro. Pô, Obrigado, uma honra, Vitor. cara, Tamo receber junto você aí. aqui. E aí a gente tem que falar que quem trouxe a Bernardo aqui, além da gente, foi a DocStage, que é a nossa empresa master aí. Mantenedora. Nossa mantenedora. Então, assim, se precisar de alguma... Até você, viu, B? Se precisar de alguma coisa na sua compliance médico... Já peguei os contatos aí. Já pega a mãe aí, que os caras são feras. Contabilidade, imposto. Até porque o imposto tá Livro chegando caro, leão aí, irmão. tá chegando, rapaz. E o bicho não dá O mole bicho não, pega, cara. Então, Essa época aqui é braba. tem que é estar tudo braba. direitinho, que o médico é o cara que menos sabe mexer nisso no planeta. Nossa senhora, a gente corre de matemática, né, cara? É impressionante. Demais. Então, cara, precisou de alguém para ajudar em relação aos impostos, em relação à contabilidade. Não esqueça na sua vida. Chama a Doc. DocStage tá Chama em a primeiro lugar aí. DocStage. E também, como o Bernardo falou muito bem, precisa de residência para especializar. Cara, se precisa de residência, precisa de médio. Precisa de médio, não Cara, tem jeito. sem dúvida nenhuma. A Medway é uma empresa absolutamente preparada para te colocar na residência, as melhores residências de São Paulo, até porque eles são muito bons, são feras no Brasil inteiro, mas em São Paulo eles têm um carinho muito especial. Então, o USP, né, e todas as grandes de São Paulo, que Unifesp também é umas grandes de São Paulo, se precisar realmente, quer fazer uma residência, tá na hora de fazer uma residência, preparar para ela, você precisa da Medway, com E certeza. aproveitar que os extensivos estão lá agora começando, já é o ano Isso aí. começando, então não deixa pra correr Janela de nos oportunidade 45 do agora. segundo tempo. Já começa seu planejamento de estudo agora, pra você ter um ano tranquilo, chegar no final do ano lá e ó, fazer as provas e conquistar o seu sonho da residência médica, né? Isso aí. Porque se não for em residência Porque se médica... não der pra residência, não deu pra residência, vamos trabalhar um pouquinho. Isso aí. Aí não E aí? pode ficar sem cálculo médio, né? Aí não dá pra ficar sem Ah, Se cálculo for médio. trabalhar, É um aplicativo necessário. Então, todas as contabilidades, você precisa de contabilidade. Você precisa falar de. A gente fala de dose. A gente fala de DocStage, agora vai para prescrição médica. Contas em relação à titulação Contas. de droga, em relação aos scores que você precisa, na Prescrição. palma da sua mão, prescrição. Eletro, que é um terror da galera. Isso aí. Galera, Cálculo não dá médio mole, eletro. não dá mole. Dá plantão sozinho, desamparado. Aquele amigo que também não sabe, estudo duplo cego. Estudo né, duplo Vitinho? cego, exatamente. Vai Não olha dividir o pro outro, plantão, mas ninguém ninguém sabe nada. Pega Mas o pelo menos aplicativo. enquanto um não sabe, o outro tá no celular olhando a Calc médico. Isso aí. Aí dá pra fazer. Aí dá uma ajudada. Então, o cupom EmergenCast, tanto MED quanto CalcMed, coloca lá e seja feliz, meu irmão. Bora. Então vamos começar, hein? Vambora. Vamos Seguinte, começar o a episódio, nossa então. maior preocupação, meu irmão, eu acho que é muita de grandes colegas nossos na ponta da lança ali na emergência. Cara, a gente tem um aparato, muitas vezes, de exames complementares que a gente tem que lançar a mão e também tem diagnósticos difíceis pra gente fazer que clinicamente dá pra bater o martelo. E, B, tipo assim, eu vou começar, por exemplo, a gente sabe que a primeira coisa que a gente bate muito aqui, né, Vitor? O médico tem que ser custo efetivo. Claro. Então, assim, não adianta nada eu, pisar no meu plantão e tudo que eu faço é pedir exame. Assim como também, se eu for um cara que é muito corajoso para exame para ninguém, eu vou perder diagnóstico. Existe um meio termo nisso aí, velho? Com certeza existe, Pedro. Obviamente, a gente voltar aí uns 30 anos atrás, quando a gente não tinha essa disponibilidade de exames que a gente tem hoje, né? Basicamente era clínica só.
né? Semiologia. Olhe lá um hemograma. Entendeu? Então acho que a medicina mudou e evoluiu muito, né? E a gente acabou que tá esquecendo um pouco dessa parte clínica e indo muito mais para a parte de pesquisa nos exames complementares. Chega o paciente, não faz nem cole-história e já mete direto uma tomografia, uma ressonância, um ultrassom, sem ter antes avaliado o paciente por completo. E a gente tem que ter, obviamente, o exame é complementar, né? Ele vai auxiliar no seu diagnóstico, entendeu? Não adianta você tá perdido, vou pedir um tomo de tórax, de abdômen, de pelve, um tomo de crânio para ver se eu acho alguma coisa porque eu tô perdido, entendeu? A gente tem que colher e tem que seguir um caminho. Até porque nesse caminho que você vai seguir, você vai descobrir se você vai ter que pedir um ultrassom, um tomo, uma ressonância ou parar só no raio-x. Entendeu? Então acho que esse meio termo existe, mas a gente tem que estar reforçado e tem que estar conversado com os solicitantes, porque depende muito deles também. A gente está aqui para ajudar como radiologista, mas o solicitante tem que saber o que ele está procurando, saber o que ele está querendo que a gente ajude neles e como a gente vai ajudar eles, né? Sei que o Bernardo falou, cara, essa questão, vamos bater nessa tecla. O exame é complementar, pô. O exame não é de rastreio, então você já tem que ter feito uma coleta de história clínica adequada, tem que ter um exame físico direcionado. Pois é, o que o povo faz? Dor abdominal, aí qualquer hipótese lá, dor abdominal, aí o cara pede 300 tipos de exame. Cara, pelo menos formule 3 hipóteses diferenciais ali. Vai ajudar até o colega da rádio depois, Com pô. certeza. Você vai botar a historinha e vai colocar, eu acho que eu tô pensando nisso. Mas pra chegar na hipótese diagnóstica é mais difícil, porque eu tenho que conversar com o doente, eu tenho que colocar a mão nele, eu tenho que examinar. Quantas vezes a gente vê na nossa prática clínica, né? Chega lá, dor abdominal, beleza. Nem levanta do leito para examinar o paciente, já pede lá um monte de exame de imagem. E às vezes, por exemplo, você não vê se o cara, com esse advento de um monte de exame complementar que a gente tem mais disponível, aí eu tô fazendo mais tomografia, eu tô fazendo mais radiação, tô fazendo mais contraste. Olha aí o problema que eu mesmo estou gerando para o meu paciente. Mais dinheiro, gastando mais custo. E isso seja para um particular ou no SUS. Tá gastando mais dinheiro. A quem paga a conta é a gente. O plano vai ficar mais caro, a gente vai pagar. O SUS vai gastar todo o dinheiro dele e quando precisar de dinheiro, não vai ter dinheiro porque gastou dinheiro sem necessidade, fazendo exame desnecessário, né? Isso é interessante porque é o seguinte, se eu for avaliar esse cara, muitas vezes, não só não tem hipótese diagnóstica, como ele não passa a hipótese diagnóstica pro radiologista. Então, assim, imagina um cara, um radiologista, que tá com 1000 imagens pra ver. Exatamente. E tem que ficar na filigrana da imagem, porque, Exato. ele não tem nem noção, a direção para que o cara tá, entendeu? Então, imagina, ele vai ter que olhar tudo no detalhe, cara. Não tem condição. E assim, aí reclamo de radiologista muitas vezes. O cara perdeu o diagnóstico. Caramba, meu irmão, calma. Você não sabia nem pra onde você tava indo. Exatamente. Isso é muito importante. E uma coisa que chama atenção é o seguinte, a gente vê também que é o seguinte, o cara quer ter muita certeza do que o tiro dele deu certo. Então, assim, se pede muita imagem para confirmar o diagnóstico. Então, assim, eu acho que é uma pneumonia, mas vamos fazer, eu acho que é uma pneumonia. Quem ouviu um princípio de alguma coisa? Princípio de pneumonia. Princípio de infarto também é maravilhoso. Princípio de infarto é maravilhoso. Então, assim, isso é catastrófico. E assim, aí vou e peço, por exemplo, uma tomografia para confirmar um diagnóstico. Será que era necessário essa tomografia, você acha? Para confirmar um diagnóstico de uma pneumonia, por exemplo? De primeira, eu acho que não faz muito sentido, a não ser que ele já esteja pensando numa coisa atípica, né? Que não vai encontrar no raio-x. Mas a radiografia hoje, para pneumonias, hoje não, sempre, né? Paciente com febre, dor torácica, tosse, faz o raio-x. Cara, deu uma consolidação no pulmão, cara, acabou. Pneumonia. A não ser que seja uma coisa diferente. Paciente com febre, tosse, fez uma consolidação, só que tá emagrecendo, ou então tá com esse sintoma aí tem 2 anos. Aí você pode pensar, sei lá, um tumor que infectou, entendeu? Mas de via de regra, raio-x e pronto, entendeu? A tomografia vai para casos atípicos. Ou seja, continua com a hipótese, o raio-x veio normal. Sei lá, um Covid, por exemplo, que não apareceria na tomografia, na radiografia, vai aparecer na tomografia com um vidro fosco, que ele não é tão visível no raio-x. Ou então pensando em diagnósticos atípicos, né? Sei lá, uma tuberculose, um outro achado que nem sempre é evidente no raio-x, pelo menos aos olhos de quem não tem tanta experiência. Tá bom? Então, tomografia tem sua indicação, óbvio, mas não é para todo mundo, até porque você vai estar fazendo radiação e radiação tem seu dano, né? Fazendo uma pausa aqui da parte que vocês falaram aí de tem que examinar, tem que botar a mão no paciente, tem que colher história. Eu peguei, não é muito recente isso, mas eu já peguei um caso, uma suspeita de colecistite. Chegou para fazer um ultrassom e o paciente era colecectomizado. Desse nível. Entendeu? Desse nível. E escreveu, suspeita de colecistite. Chegou lá, o paciente, eu olhei lá, você operou o PVC? Eu operei. O médico me perguntou? Não perguntou. Então,
exame clínico, uma anamnese, um exame físico é o principal, entendeu? E a gente está aqui para auxiliar, sabe? Obviamente não dá para fechar diagnóstico em todo mundo, mas isso que o Vitor falou é muito importante, de direcionar, sabe? Dor abdominal, ponto. Pô, dor abdominal à direita, pelo menos. Ou difusa, se é no abdômen inteiro. A gente já vai pensando. Agora, dor abdominal pode ser desde uma jeca, sei lá, comeu alguma besteira, gases, qualquer negócio, mais simples do mundo. Constipação, etc. Apendicite, um tumor, sei lá. Então, botar um mínimo, emagrecimento com dor abdominal. Dor abdominal fossílica direita, febre, sem dor, sem DB, sem Bloomberg. Interessante, porque assim que acontece. Muitas vezes ele não fala, e isso que a forma como o Bernardo fala esclarece muita coisa, porque muitas vezes esse cara não pede ou não coloca isso no exame porque ele acha que o radiologista não tem um olhar clínico da parada, entendeu? Porque, cara, o Bernardo falando aqui, você vê que clinicamente ele sabe muito bem que tá tratando o paciente. Então, assim, é pra dar essa iluminação pra galera que o radiologista, antes de ser radiologista, cara, ele viu muita clínica. Sim. Pô. Então, assim, cara, o cara não é só um cara de diagnóstico de imagem. Isso é muito importante, porque a gente, muitas vezes, assim, acha que é o cara que vai pegar e vai eu quero o laudo da imagem. Não, isso aí, beleza, você quer isso aí, mas, cara... Tudo tem contexto, né, cara? Não eu tem preciso jeito. dar o contexto pro paciente. Então, cara, eu acho que a gente tá conversando bem. Então, assim, cara, confirmação, diagnóstico, e muitas vezes pode até aventar, assim, e excluir uma complicação. Por exemplo, eu tenho uma pneumonia, mas será que eu tenho um derrame parapneumônico? Um empiema, né? É muito importante isso pra auxiliar, mas sempre... seguindo a propedêutica, né? A pneumonia tentou tratar, enfim, não resolveu, complicou, a febre continua, 3 dias de antibiótico não melhorou, uma tomografia vai bem, entendeu? Mas a gente como radiologista, eu falo que a gente é um comunicador, né? A gente vai pegar a imagem, vai traduzir o que está feito ali e aí a gente vai comunicar com o clínico. Então a gente tem que, assim como o clínico tem que dizer uma direção, uma indicação, a gente tem que fazer um exame e um laudo bem feito de uma forma que o clínico entenda. Não adianta nada a gente descrever apenas alteração de sinal em T2, hipersinal em T2, sei lá o que, e não descrever o que é, pô, é uma apendicite, ou pô, é um infarto, ou então é uma pneumonia complicada com um derrame e provavelmente um empiema, um derrame complicado. Então é muito importante o radiologista ter essa noção que quem está vendo muitas vezes não tem experiência com um linguajar técnico. Assim como um advogado fala em palavras difíceis, às vezes, que pô, a gente não entende, que a gente não é da área. Às vezes um clínico que não tem muita experiência não vai saber o que quer dizer, que é um hipossinal na substância cinzenta ali, na interface substância branca e substância cinzenta. Não vai saber que pode ser um AVC. Para ele vai ficar, pô, o que será que é isso aqui? Pô, micronódulo aqui no pulmão. O que é micronódulo aqui? Pô, será que é infeccioso? Será que é tumoral? É TB? É pneumonia? Então a gente, pô, tem que saber como descrever para auxiliar. Entendeu? Então... É isso aí. A gente Vou tem... até puxar uma coisa polêmica aqui agora, então. Olha só. Alguns anos atrás eu vi que... Bom, pelo menos essa é a minha percepção. Logo que a gente formou, eu achava que os laudos dos radiologistas às vezes eram mais... traçavam mais uma direção, por exemplo, sugeriam mais um diagnóstico. Não sei se com o passar do tempo, o que foi acontecendo, eu vejo que hoje em dia os laudos estão mais descritivos e menos... Mais genéricos. Mais genéricos. Aí eu fico pensando, será que é a questão da judicialização da medicina? Como é que você, como radiologista, vivendo isso, vê isso? É a questão da judicialização, porque você às vezes sugere um diagnóstico, aí lá no laudo tá uma coisa, não deu, aí vem aquele escarcel, poxa, era uma opinião naquele contexto, aí vem, não, era para o laudo daqui, vem essa questão, a gente sabe que, poxa, é uma avaliação de imagem que tem um contexto clínico e aquilo sugere, não tem como eu dar um diagnóstico certeiro às vezes, né? O que você enxerga sobre esse momento da radiologia? É muito bom você tocar isso, porque a gente vê uma tendência nos Estados Unidos, isso é muito forte, né? A medicina lá é muito judicializada, então a gente tem uma prática defensiva, né? Sim. Lá um médico nos Estados Unidos é muito forte, né? O médico, ele trabalha... Você não entra num hospital para trabalhar como médico se você não tem um seguro. Entendeu? O hospital não te aceita se você não tem um seguro contra erro médico. Porque lá qualquer coisa vira confusão, né? Mas aqui não é tão forte isso, mas a gente já vê um encaminhamento que está seguindo para esse caminho. Mas o que eu acho? Eu acho que às vezes é muito medo, entendeu? Do radiologista se comprometer. Porque é isso que você falou. A gente muitas vezes não vai dar o diagnóstico certeiro. E muitas vezes a doença na imagem ela se sobrepõe. Doenças diferentes se sobrepõem com a mesma imagem ou imagens semelhantes. Que vai mudar uma sutileza na clínica, por exemplo. Já vi caso de tumor de pulmão, por exemplo, que era uma consolidação. Igual pneumonia.
igual. Qual a diferença? A história, o tempo, febre sem febre, dor torácica, tabagismo pesado. Entendeu? Então é muito importante a gente ter esses dados e a gente sugerir, entendeu? Os achados de imagem são sugestivos de tumor de pulmão. Não se podendo excluir uma pneumonia, eventualmente assim. Porque dessa forma você não dá 100% de certeza que é um tumor de pulmão. O paciente, sabe que o diagnóstico de tumor de pulmão, passa 2 semanas, tratou com antibiótico e resolveu. Sumiu a imagem. Entendeu? Me falaram que tinha tumor de pulmão e não tinha. Muitas vezes a doença se sobrepõe. Entendeu? Então a gente tem que, obviamente, dentro do bom senso, mas eu sou mais da escola de ser mais firme, não sugerir muito. Eu gosto de opinião em todos os laudos, indicação. Eu gosto mais de falar, gosto de falar mais assim, porque ajuda mais, entendeu? A gente dando certeza ou dando um diagnóstico, ou pelo menos dando um direcionamento. Converso com os meus residentes lá na UFES, de sempre botar uma opinião e tudo, porque eu acho que é muito importante isso pra gente sair mais da parte descritiva e entrar mais como um auxiliar mesmo, sabe? Uma discussão clínica, chamar o clínico para conversar. Eu gosto muito disso, porque isso é muito importante, sabe? Essa reunião, a gente é comunicador, a gente vai estar ali no meio de campo, auxiliando ali junto, uma reunião clínica junto com o oncologista, com o cirurgião, com o clínico, com o intensivista, com o cardiologista, e aí vai, entendeu? A gente tá uma equipe junto. Cara, isso é muito maneiro, a gente faz isso muito na UFES, cara. Vou falar isso agora também. A gente pedia uma tomografia, a gente vinha a imagem, a gente nunca pegava o laudo. A gente sempre ia lá na radiologia, vamos lá discutir a imagem. Todo mundo lá discutir a imagem. Isso é muito importante. Todo mundo ganha, cara. Mano, o radiologista lá no cantinho dele, na salinha dele, às vezes ele tá sozinho lá na dele, poxa, tá lá, ele o ar-condicionadinho, aquela luzinha ali, poxa, quando chega alguém pra visitar, o radiologista gosta, não gosta, Bernardão? Tem perfil e perfil. Cada um tem uns que monte também, você vai chegar. Tem aquele lá que fica na caverna, não quer sair de forma alguma. Perfeito. Tem aquele que gosta de discutir, tem aquele que, é mais quieto, porque, assim como tem clínico que gosta de explicar ao paciente, tem cara que não gosta, fala, você vai tratar, vai fazer isso, então tem perfil e perfil. Eu sou do perfil que gosta de discutir, entendeu? Eu gosto de vir discutir, eu gosto de falar, gosto de mostrar, entendeu? E discutir, o que você tá pensando? Então pode ser isso. É legal a gente ter esse troca de figurinha. Até porque a gente aprende também, né? A gente tem muito pra aprender com vocês, entendeu? Na clínica e tudo. Dia. Então, a gente tá sempre aprendendo, né? Então, eu acho que é muito importante isso de discutir. Mas é perfil de cada um, entendeu? Eu acho que com essa coisa, até entrando em outro gancho aqui, você falou disso, com a inteligência artificial, eu acho que aquele radiologista, que é aquele mero descritor, vai entrando em segundo plano e porque o radiologista vai ter que começar a participar da decisão clínica, entendeu? Então, ainda mais que nesse hype de inteligência artificial que tá tendo, de substituir o radiologista, fazer a primeira especialidade de medicina que vai acabar, eu acho que vai acabar quem é que o cara só lê a imagem e descreve, porque isso o robô faz, tá fazendo já pelo menos, né? Então só escrever, tem uma fratura aqui no osso, ponto. Tem desvio aqui, que pode ser isso. Vamos optar por esse tratamento, vamos seguir dessa forma. Então eu acho que tem que ter um cara que vai ter que participar. E sempre interessante, sempre agrega muitas reuniões, com um radiologista junto, sabe? Então todo mundo ganha. Assim como a gente ganha aprendendo, acho que é importante isso. Então o radiologista hoje tem que fazer parte de uma discussão clínica. Eu acho que isso é muito importante. Acho isso espetacular, cara. Eu, por exemplo, na minha vivência clínica, né? Eu tenho ali 11 anos, 12 anos que eu faço enfermaria de clínica médica. Então chega pra mim, paciente que eu não faço a mínima ideia do que tem, a gente tá lá investigando e tudo, aí vem uma imagem esquisita lá, a radiologia fez... Aí, todas as vezes que eu fui até o radiologista conversar ou discutir o caso, a gente teve ganhos pro paciente. A gente chegou a um diagnóstico mais preciso, a gente teve algum ganho de conduta ali, alguma coisa que poderia ser, que não poderia. Então sempre assim, todas as vezes que eu fui na radiologia discutir, eu sempre falava aí com os residentes, com os internos também, cara, vamos lá na radiologia discutir esse laudo? Vamos lá. Então eu sempre fui muito bem atendido por todos os serviços que eu trabalhei. Trabalhei no JAM, trabalhei no Evangélico, trabalhei em um monte de serviços. Todos eles fui muito bem atendido pelo radiologista. Então sempre tive ganhos nas minhas discussões clínicas e pro meu paciente, que é o principal do cuidado ali, com as discussões. Então, conversar com o radiologista. Alguns radiologistas não mordem, né? A maioria não morde. A gente ganha também com vocês, né? Porque às vezes a gente tá pensando num diagnóstico, você chega com uma informação nova que não estava descrita, até porque não dá para descrever tudo no papel. Muitas vezes o papelzinho de indicação é um parágrafozinho só, você não consegue descrever a história toda. Entendeu? Então você fala, mas ele tem HIV. Mudou outra coisa, entendeu? Ou, não, ele operou, isso aqui ele operou. Tá, então eu tava pensando nisso, é uma cirurgia que ele tem aqui, então vamos entrar para outro caminho. Então isso é muito importante. Todo mundo ganha, e no final quem ganha é o paciente, né? Nossa. E outra coisa interessante é o seguinte, a gente sabe que algumas doenças, elas precisam de imagem. Então assim, por exemplo, um AVC.
A gente sabe que a gente tem a tomografia, que agora tá cada vez mais angiotomografia e ressonância, né? A gente sabe a importância disso. Mas assim, é importante que o médico da ponta lá, ele saiba que, pô, pra chegar... Eu sei que AVC é tomo, não tem jeito, mas, pô, existe uma ordem de custo e até de acesso desses exames, né? Então, assim, por exemplo, o cara tem quer uma pneumonia, é um raio-x, se é um abdômen, por exemplo, eu tenho que pedir sempre o tomo. Como é que ele vai ter essa melhor decisão? Aí, isso é importante. Eu acho que não tem que ter um escalonamento de solicitação de exame. Por exemplo, começa uma dor abdominal, começa com raio-x de abdômen, depois com ultrassom, depois com uma tomo, depois com uma ressonância. Eu acho que não tem que ter isso. Entendeu? Tem que ter, de acordo com a patologia ou a doença que está se pensando, tem que ir para um direcionamento direto. Porque se a gente parar um tempo fazendo um raio-x ou fazendo um ultrassom que não vai agregar em nada na hipótese que eu estou tendo na minha cabeça, não tem por que fazer. Entendeu? Então, em muitos lugares veio, não, você não pediu a tomo, mas você nem pediu o ultrassom, porque você vai fazer a tomo direto. Pô, tem indicação que você fazer a tomo direto. Entendeu? Então, eu acho que não tem que ter esse escalonamento, mas como é que a gente vai saber o que vai pedir é dependendo da hipótese, entendeu? A gente tem que saber que sempre, sei lá, pensando em litíase, o melhor exame é a tomografia. Ah, mas eu quero pedir um ultrassom. Pô, o ultrassom, se for uma ureterolitíase, a chance de você não ver a litíase, se não tiver na juve ali na bexiga, pô, a chance de você ver a ureterolitíase é muito baixa. Poucas vezes você vê na jupe lá em cima, né? Se tiver no meio do caminho ali no ureter, cara, não dá pra ver. Entendeu? O paciente mais magro do mundo você não vai ver. Entendeu? Às vezes você perde um tempo ali querendo saber, entendeu? Recurso. Então, custo, o tempo do paciente e aí não tem necessidade. Então, é indicação. Colecistite, por exemplo. Não tem por que fazer tomo, não tem que fazer raio-x. Vai direto no ultrassom. Entendeu? Então, a gente sabendo qual doença a gente vai usar com qual exame, que às vezes é difícil pro clínico ter isso tudo na cabeça, mas o radiologista lá, pô, liga pra ele, pô, aqui, ó, tô com um paciente assim, assensado, tô pensando que é uma apendicite. Aí, pô, quantos anos o paciente tem? Uma criança, vai fazer tomo direto? Pô, vamos tentar ver no ultrassom, entendeu? Tem que ter um bom senso nisso daí, de paciente magro, eventualmente pensando numa apendicite, ultrassom primeiro, evita um exame mais caro, uma radiação, às vezes uma criança, você não sabe quanta de radiação ela vai tomar na vida. Às vezes, umas tomografias que você evita fazer vai ter um impacto na vida dela lá daqui a depois de 30 anos. For um vovozinha de 70, 80 anos de idade, não vai fazer problema para ela, não vai ser radiação. Entendeu? Agora, em criança, principalmente, acho que abaixo de 18 anos, a gente tem que ter moderação. Eu acho que sempre, se for possível resolver com ultrassom. Mais velhos, aí a gente já pode lançar a mão de tomografia direto, eventualmente, sabe? Criança, até numa ureterolitíase, eu começaria com ultrassom. Entendeu? Eu vejo se tem dilatação do rim. Se tiver dilatação, opa, pode ser uma pedra. Entendeu? Não tô vendo pedra, mas tem dilatação pelo aquele sinal. Então deve ser um cálculo, tá? Uma história, né? Uma história do lombar, irradiando, indo pra bolsa testicular. Você faz ultrassom, tá dilatado o rim. Você não vê o cálculo, mas você vê o ureter grande, pô, ureterolitíase. Até que se prove o contrário. Entendeu? Se não for uma massa comprimindo, alguma coisa que é pouco provável em criança. Entendeu? Então acho que criança a gente tem que ter mais cautela nisso daí, sabe? Pra evitar a radiação. E a gente saber o que a gente tá pensando para direcionar o exame certo. Entendeu? Não tem por que se pensar no AVC e pedir um raio-x de crânio. Não existe isso. Entendeu? Assim que não existe forma de você pensar em colecistite e parar numa tomografia. Muitas vezes a gente vai ver uma pedra na tomografia por ter necessidade igual da Billy. Entendeu? Então a gente tem que ter esse direcionamento e o radiologista tá lá para ajudar. Teve dúvida, não sabe o que pedir, pô, conversa com a gente vai orientar. Olha que perfeito. Até para pedir o exame, não é uma receita de bolo, não é um protocolo. Ah, dor abdominal, protocolo de dor abdominal. Eu já vi essas coisas, tá? Protocolo de dor abdominal. Meu amigo, protocolo não, gente. Individualizar a conduta de acordo com a sua hipótese diagnóstica e pedir o exame mais assertivo, custo, benefício, efetividade. Sempre importante nisso, né? Então, muito interessante o que o Bernardo trouxe essa questão, né? Espetacular. Agora, Bernardo, algumas coisas que a gente fica preocupado, por exemplo, assim, quando que a imagem é decisiva em relação ao diagnóstico? Por exemplo, tem um paciente com dispneia, tá com febre, e assim, então, por exemplo, ele tá com taquicardia, por exemplo. Cara, pode ser uma pneumonia, pode ser uma sepse abdominal, né, de foco pulmonar, pode ser uma congestão, aí tem uma outra infecção causando a congestão, e aí o cara tem ciência cardíaca, por exemplo. Ou pode ser um TEP pode dar febre também, muitas vezes. Pode. E aí? Aí volta pra vocês, né? Pô, e aí? Tem critério de Wells? Tem dúvida ali? Pô, parece que é TEP? Será que é? Pô, vamos pro hemangiotomo, entendeu? Agora não. Então, não tem cara de TEP, é um jovem, não tem história de tumor, não tem nada, não tem uma panturrilha empastada. Pô, deve ser uma pneumonia. Então,
a gente vai sentir no meio tempo aí, porque muitas vezes se parar só no raio-x e vem normal, você pode estar comendo um TEP. Entendeu? Então é bom você ter um dedímero para falar, opa, o dedímero tá bem elevado. O paciente tem... A panturrilha tá esquisita aqui, tá com edema. Operou há pouco tempo, fez uma cirurgia plástica. Entendeu? Então a gente tem que sentir, ver, não tá muito pra TEP. E na tomografia muitas vezes vem normal, TEP. Muitas vezes a tomografia a gente pega no exame normal. Eventualmente você vê uma alteraçãozinha periférica no pulmão ali, um vidro fosco, consolidação, pô. A gente levanta a bola às vezes, pô. Será que não pode ser TEP? Você levanta a bola, pô, pede o complemento com o Corcovia de Hampton, nem sempre bate. Mas já peguei casos que eu sugeri numa toma de abdômen, tinha uma alteraçãozinha no pulmão, falei, pô, tá esquisito, cara, parece um infarto aqui. Você pede, também, já vi dessa entendeu? também. Você pede e aí vai lá, pum, tem um TEP. O cara vem com aquela dor em transição, tórago abdominal aqui, ele tá esquisita aqui, o cara, pô, tem um Murphy, interroga o Murphy ali. É isso aí, E aí você já vi faz, caso assim. olha, sobe ali, pô, às vezes até uma pneumonia, tem uma consolidação lá, eu falei, pô, uma pneumonia. Entendeu? Então... Como a gente tá falando de emergência, eu vou trazer uma ferramenta que hoje em dia eu acho super útil para ajudar a gente na questão. Ultrassom point of care. É esse papel que a gente tem. A gente tá falando de TEP aqui. Poxa, tem lá esse TEP. Você tá na suspeita de TEP. O paciente tá meio que com a condição hemodinâmica ali meio alterada. Você colocou ali, olhou a veia cava. Aquela veia cava engurgitada, sem variação respiratória. Você fala, poxa, tem uma coisa nesse coração direito. Vou pensar mais nesse TEP. Olhou lá, femoral do paciente, tem lá deficiência de compressão, não comprei. É um TEP, fez um TVP aqui embaixo, foi um TEP. Então o ultrassom vem pra ajudar a gente nessa questão, com certeza, né? E aí vem esse advento do próprio emergencista ter que estudar e se aprimorar no uso dessa técnica, né? Como é que você vê isso nos seus dias a dias também? O ultrassom vai ser, já ouvi algumas vezes essa palavra, que o ultrassom vai ser o teto do futuro, né? Já ouvi porque várias vezes também. barateando a tecnologia, exato. Pô, é sensacional, cara. Eu sou um fã do ultrassom, pô, uma tecnologia sensacional. E muito, muito prática, né? Você tem aquele do bolso que você tira no bolso, conecta no iPad, no celular. É maravilhoso, né? Pô, sensacional demais. E aí vai auxiliar muito, né? Você vai ver, pô, o cara parece que tem sobrecarga de ventrículo direito aqui, por conta do TEP. E aí, pô, tá esquisito aqui, tá com pneumonia. Opa, pé tá inchado, joga ali na coxa ali, pô, você vê a femoral cheia ou na panturrilha ali. Cara, já meio caminho andado, entendeu? Mas o ultrassom é muito bom, e pode ser usado à beira-leito, para praticidade, facilidade, né? Então, tem que ter treinado, tem que ser treinado, porque não é simples, sim, sabe? Então, eu acho que é muito bom, e cada vez mais barateando, eu acho que todo mundo vai ter... Chega um momento que todo mundo vai ter um ultrassomzinho ali, e na hora você já auxilia ali, ou já indica, ou já guia uma punção ali de um acesso que vai fazer. Então é muito bom, eu acho que isso eu vejo com bons olhos, sabe? Eu fiz um post na Emergencast em 2021, provocando os nossos seguidores lá, falando que daqui a alguns anos a gente teria o exame físico seria de 5 etapas, provocando. A galera gostou desse post. A gente falava em inspeção, palpação, ausculta, percussão e insonação como 5ª etapa. Então eu provoquei essa questão. Será que a gente vai chegar nesse momento? Ah, com certeza. A gente vai ter a 5ª etapa do exame físico, insonação, que é colocar um ultrassomzinho ali? Eu acredito. É o futuro, né? É, com certeza. Cada vez mais barato, né? Você vê... Acessível demais. Vende na China já esses ultrassomzinhos aí, chega rapidinho. Nunca Havia usei, qualidade. mas eu já ouvi falar de alguns colegas que roda bem. Uns 7, 8 mil reais e fica bonitinho, cara. É. Hoje ainda tá caro 8 mil reais. Mas, assim, Não, mas daqui a espera alguns anos aí. Daqui a 5 anos aí, esse negócio aí é 500 reais aí já vai. Que doideira, né, cara? Uma coisa interessante que eu B cara, todos os raios-x, agora eu vou falar um pouco sobre o abdômen, tá? Que é a parte que o cara manja, sabe muito de abdômen, muito, cara. Vamos pra abdômen, então? Abdômen não. Que ideia. Cara, sem sacanagem. Eu nunca vi um raio-x de abdômen agudo não virar uma tomografia. Tem pra que fazer raio-x de abdômen agudo ainda? Excelente pergunta, Pietro. Boa pergunta. Maravilha. Eu vou te responder dessa seguinte forma. Polêmico, você foi bem na pergunta, hein? Pergunta criteriosa. Eu acho, os radiologistas mais antigos vão brigar comigo, mas eu acho que o raio-x de abdômen agudo só presta se tiver pneu peritônio. Excelente. Entendeu? Fora isso, cara, já vi uns radiologistas antigão mesmo, sabe? 80 mais, 70 e tantos mais, aqueles caras que só trabalhavam com raio-x, né? A radiologia era raio-x puro. Cravar apendicite num raio-x só e era apendicite. Rapaz. Bravo. Rapaz. Bravo. E falou, não precisa de fazer nada, pode operar.
E aí operou. Abriu e era. Rapaz, tem uns bravos, né? Rapaz, bravo, mas isso aí é um. Ano, igual 70 anos vendo fazendo só isso. Entendeu? E ele vive disso, né? Ele fala, não precisa, raio-x mata, mas não é o que a gente vive hoje. Eu não tenho nenhuma condição de dar uma apendicite num raio-x. Nenhuma. Rapaz. Você me der 30 raio-x de apendicite, todos você sabe que é apendicite, e me der pra eu falar qual que é apendicite, eu vou falar que nenhum tem. Entendeu? Porque é difícil, entendeu? Mas não é o que nossa prática. Hoje, com as tecnologias novas, basicamente, aprendi na residência, raio-x foi 2 meses ali na R1 e a prática que a gente vê no dia a dia. Agora, tomografia, a vida inteira, entendeu? Então a gente tem muito mais prática, muito mais mão com tomografia, com ultrassom, com ressonância, do que com raio-x. Ainda mais para abdômen, né? Que ele não é muito simples de se avaliar, entendeu? Então eu acho que ainda mais para um clínico, sabe? Estou falando do antigão de radiologia que manjava muito. Para um clínico, num raio-x de abdômen, cravar qualquer coisa fora pneumo peritônio, meu irmão, eu acho que não existe essa possibilidade. Para mim mesmo, eu acho que fora disso, a não ser que seja uma coisa meio bizarra, eu acho que é difícil. Nossa. Até porque assim, o que acontece? Pneumo Uma coisa peritônio... bonitinha no raio-x de abdômen, eu vou falar que o volvo de sigmoide fica bonito. Sim. Aí você olhou, você viu lá o grão de café bonitão, você fala, aqui eu sei, hein? Tá certo, esqueci. Aqui eu vou. Então vamos deixar essas duas. O pneu peritônio e o grão de café. Mas obstrução também, né? Com nível, esqueci disso. Mas perfeito. também tem seu valor. Mas acho que o pneu peritônio acho que é o carro-chefe, obstrução também. Agora, qualquer outro tipo de abdômen agudo, sem ser obstrutivo, sei lá, pensando sem ser perfurativo, obviamente, né? Mas pensando num inflamatório, um isquêmico. Não vai ver nada, vai dar tudo. Por exemplo, se eu tenho pneumo peritônio, na maioria dos casos, eu tenho por exemplo, eu tenho eu tenho que abrir esse paciente. Então, provavelmente eu tenho ruptura de víscera. Então, você entende que esse raio-x vai virar tomografia? Porque muitos dos nossos colegas... né? Aonde um direcionamento cirúrgico. Às vezes o cara fala, tá aqui embaixo, é diverticulitezinha. Às vezes o cara faz uma laparou, às vezes, tá aqui, tá tranquilo, acho que eu vou tentar entrar com vídeo, entendeu? Até pra ele direcionar pra cirurgia. No final, talvez o raio-x de abdômen agudo seja pra evitar uma tomografia se ele vier normal. Por exemplo, o paciente tá com muita dor abdominal, você tá com alguma coisa ali, você viu que ele tem uma distensão gasosa ali, acho que é gás. Beleza, não vou precisar de tomografia. Agora, você viu alguma coisa a mais, por exemplo... A perfuração, o pneumo peritônio, o grão de café ali, nível hidroaéreo bastante ali, obstrução, você vai acabar virando tomografia. Mas pelo menos assim, talvez se você vê ele tá normal, você para ali nele, pô. Você evita uma tomografia, você evita um contraste no paciente que não teria necessidade. Talvez seja esse o papel dele. Acho que a história clínica bem feita mataria bem. Tem seu valor. Isso. Mas o raio, às vezes o paciente tá em condições, a gente tá falando... Você tá querendo acabar com o raio-x de abdômen, né? Eu acho ele muito inútil. Não, mas a gente falando em condições clínicas, né? Paciente em condições clínicas boas para fazer uma tomo, né? O raio-x de abdômen tem sua função se o paciente tá mal. Não tem condição nenhuma, tá? Raio-x de abdômen, sei lá, num trauma... Ou então num paciente chega instável já pra você, já na sala vermelha. Aí você, você já faz o raio-x. Tem pneu pra gente chama cirurgia. Porque o paciente às vezes não tem condição de ir pra tomo pra você ver. O cara tá chocando ali na hora. Às vezes você tá pensando, ou num trauma perfurativo, né? Com acidente de arma branca ou de arma de fogo. Raio-x, tem perfuração aqui, tem pneu peritônio. Cara, o cara tá chocando, vai direto pra cirurgia pra tentar controlar, de controle. Do que você, às vezes, ele perder um tempo na tomo pra você ver onde é que tá a lesão e o cara assim, morreu, chocou na tomo. Entendeu? Então tem essa função, acho que tirando da urgência e emergência, da emergência mesmo, acho que o raio-x de abdômen pouco utilizado e a tomo toma muito espaço. Agora, num instável, acho que o raio-x vai ter seu valor. Então não vamos matá-lo, vamos ter critério para indicá-lo. Tá satisfeito, Vitor? Tá bom. Tá bom? Não tá tranquilo? É porque faz no leito, né? Então, então tá bom. O paciente instável faz no leito ali mesmo. O raio-x faz ali. Não, exato. Isso é muito interessante, porque é igual, por exemplo, você pedir um ultrassom na emergência. Pedir um ultrassom sem ser o point of care. Por exemplo, eu quero fazer Cara, minha suspeita é de uma coledoclitise, por exemplo. Uma colelitise. Eu quero um ultrassom pra avaliar, que é o melhor exame pra viabilizar, assim, né? A gente sabe que é mais fácil. Só que, cara, às vezes o pedido de ultrassom, você vai ver, escala ultrassom, é amanhã, 5 da tarde. O paciente tem uma suspeita de uma colecite aguda. Né? Então, assim, tem esse fator também, né? Acessibilidade. É a mesma coisa do raio-x de abdômen agudo. Né? É muito mais fácil pegar o fluoroscópio, tirar um raio-x móvel, botar em cima do cara, do que o cara botar o cara na toma instável. Mesma coisa o ultrassom. Quantas vezes a gente vê, até no hospital particular. A ultrassom depende do radiologista, né, cara? Exatamente. Exatamente.
Você tá no contexto de emergência, chegou lá 2 horas da manhã, você quer diagnosticar? Poxa, aí você tem que tomar, é o que você tem pra fazer. Não tem como você fugir disso. Ou espera o radiologista chegar amanhã. Mas ainda hoje, acho que em Vitória tá crescendo isso de ter radiologista 24 horas nos hospitais, sabe? Então, isso é uma tendência, sabe? E aí o cara tem que se virar, entendeu? Tem que chamar. Mas eu acho que pro radiologista, assim, eu vou puxar a corda pro meu lado agora um pouquinho. Quero fazer no leito aqui um raio-x pra colelitise ou colicistite aguda. Por que o paciente não vem até o radiologista? Ele tá instável assim pra você fazer no leito, entendeu? Eu acho que porque pro radiologista se movimentar, ele não vai gostar, eu não gosto. De ir até o leito fazer exame. Você perde muito sua produtividade, pô. Muito. Quando você lá dá 10 exames, você faz Porque você parar pra pensar, o cara não tá no radiologista, ele tá tomando conta geralmente, né, da tomo e do ultrassom. Sim. Né? Então você vai parar sua produção de tomo, a fila de tomo vai começar a encher, tá lá rodando, o PS tá pocando. E aí você sai pra ir lá levar seu ultrassom, muitas vezes sem auxiliar. Você pega a maquininha, desliga, conecta a tomada. Achar onde ela tá, achar onde é que ela tá. Às vezes o paciente tá lá com um monte de eletrodo, todo coberto, contido no leito. Quem ajuda? Cheio de droga, cheio de bomba. E aí, cara, você fica lá, o paciente contato, você chega, você paramenta todo pra você arrumar o paciente. Expor a barriga do paciente, tirar os eletrodos, afastar as bombas, entrar com o carrinho, conectar, ligar, fazer o exame, tirar, depois limpar o paciente, voltar de volta. Meu irmão, 2 horas. No mínimo 2 horas. Entendeu? E 2 horas de tomo rolando. Então você voltou lá, ô doutor, tem 20 tomos aqui pra laudar. Você tá complicou. Entendeu? Então o ultrassom é importante. Mas se você tiver a condição do paciente vir, obviamente, se o paciente estável tem que ir, não tem discussão. Isso aqui não tem discussão. Mas o paciente, não, é só porque o paciente tá aqui, tá com dor. Pô, faz a medicação, leva ele lá. Entendeu? Até porque pra girar o serviço, né? A gente não pode perder muito tempo com um procedimento que o paciente pode se locomover. Agora o paciente não consegue se locomover, ele tem que ir lá e resolver. Entendeu? Puxar uma parte interessante agora, até do Bernardo, né? A parte da intervenção. Eu vejo que a gente, cada vez mais, a gente tenha feito menos videolaparotomia, videolaparoscopia e laparotomia dos pacientes e mais, cada vez mais, a radiointervenção. Por exemplo, abscesso, coleção, biópsia. Nossa, eu lembro que, há alguns tempos atrás, o paciente era para cirurgia geral. Parecia da cirurgia geral, a cirurgia abria, tinha que ir lá fazer biópsia, tinha que fazer um monte de coisa. Olha o tamanho da cirurgia. Hoje em dia, nossa senhora, o serviço que eu trabalho, a maioria dessas... fazer uma biópsia ali que tem loja, ou funcionar um abscesso ali que dá muitas as coisas, a radiologia intervencionista veio para ajudar isso aí. Bernardo, pra gente, que questão ali que seria o ponto alto do abdômen do radiointervencionista? O que dá pra eu fazer ali? Você tá perguntando no sentido de drenagem de abscesso, biópsia, Rapaz, que órgão que é mais fácil, que órgão que não dá pra acessar, o que não dá pra fazer. Eu só não tiro a criança, ia falar. Só não tiro a criança da... Só não faço parto ainda. Só não faço parto, porque não tem tamanho. Tem um amigo que fala o seguinte, o radiologista intervencionista não mexe no coração e não mexe na cabeça. O resto, meu irmão. Perfeito. Tem loja, vai. Quem mexe no coração é o cardiologista intervencionista ou hemodinamicista. Quem mexe na cabeça é o neuroradiologista intervencionista. Mas tirando isso, rapaz, vai tudo. Tem loja, vai. Tem loja, tem acesso, tem via de acesso. Na maioria das vezes, acho que é difícil um lugar que não tem acesso nenhum pela radiologia intervencionista, entendeu? Às vezes é complicado, é difícil, mas é possível. Só que na grande maioria das vezes a gente consegue algum tipo de acesso. Eu já vi de radiologia de experiências, acessos brilhantes, entendeu? Já vi um paciente com uma linfonodomegalia do lado do coração mediastinal, do lado da carótida, da coronária. Jesus Cristo. O radiologista intervencionista, falecido até, Chiang, ele colocou, cara, do lado da coronária, uma agulha e biopsiou, e todo mundo ficou assim, como assim, cara? Ninguém respirava na sala, Ele né? levou isso pra uma aula do congresso, eu estava participando, eu era residente ainda. Rapaz, que é brilhante, entendeu? Então, não tem doideira, hein? experiência. Vai depender da expertise do radiologista. Só que não tem local. Eu gosto muito de ablação, que é uma coisa que é o futuro, eu acho muito isso, que é colocar uma agulha que ela é conectada a um gerador, emite calor ou frio ou congela e trata o tumor, entendeu? Você trata o tumor de rim, de fígado com uma punção. Que maravilha. Percutâneo, o paciente vai pra casa no mesmo dia. Cara, isso é sensacional. Entendeu? Sem corte, sem ponto. Sem nada, só um furinho. Cara, com
com a morbidade e mortalidade infinitamente menor do que uma cirurgia. Nossa senhora. E com um tratamento, cura e sobrevida igual. Para tumores até de 3 centímetros, é a mesma coisa. Não tem diferença significativa em nada. Entendeu? Então, cara, é o futuro. Que coisa sabe? linda, né? Então é muito legal, sabe? Muito legal. Eu sou um fã, sou um aficionado, tudo. Eu adoro. À toa que ele é um especialista bravo na área. Cara, Mas é muito legal. Falamos bem de cabeça, então. Falamos bem de abdômen. Vamos falar um pouquinho de cabeça agora? Vambora. AVC na radiologia e toma pra todo mundo, ressonância pra quem dá, como é que a gente vai ficar nessa questão? É sempre uma questão. Tem crescido e agora já tem, pra onde a gente vai? Uma coisa que é muito legal, que a gente tem a possibilidade de fazer pra AVC, o protocolo AVC, né, que a gente consegue fazer uma tomografia sem contraste, tá? Pra gente avaliar se tem sangue, entendeu? Na suspeita de AVC, tá? Falando na suspeita de AVC, paciente com hemiparesia, enfim, dentro da janela de tratamento. A gente faz uma tomo sem contraste, a partir daí a gente consegue fazer uma angiotomo e jogar num software que ele faz a perfusão da tomo. Ele consegue ver as áreas que estão mortas do cérebro e áreas que estão em penumbra, que a gente chama de sofrimento ainda, que é a área que você consegue recuperar, resgatar com trombólise, com trombectomia, né? Então é muito importante a gente tentar ter um protocolo, uma via de atendimento redonda dentro de um pronto-socorro de um paciente com suspeita de AVC, para a gente gerar dentro do tempo do paciente dentro do delta T, para ele resolver o problema dele ali, né? E a gente tendo uma tomografia sem contraste, sem sangue, mostrando áreas de isquemia, né? Com a angiotomografia eventualmente mostrando uma obstrução na artéria cerebral média, e a perfusão mostrando que tem área viável para recuperar ainda, cara, e ele, paciente sem nenhuma contraindicação, isso é sensacional. Você conseguir recuperar ali, né, que antigamente não tinha essa possibilidade de botar um catéter lá e puxar o trombo, ou dar uma medicação e fazer a trombólise. Entendeu? Então isso é sensacional e só que tem que ter rodado, tem que estar tudo conversado. O técnico tem que vir buscar o paciente tem que vir uma via separada no pronto-socorro. Não pode ficar o paciente lá perdendo tempo na fila lá, sendo atendido para funcionar, para fazer exame de sangue, para fazer isso e aquilo. Cara, direto tomografia. O fluxo tem que estar bem estabelecidinho. Cara, e o neurointervencionista ou o cara que vai fazer a trombólise, do lado o radiologista vendo o exame na hora, falou, cara, ó, tem penumbra aqui, dá pra tratar, ou olha só, tem uma obstrução aqui na artéria cerebral média, tem um trombo aqui, um êmbolo, e o cara meter a bola, botar na hemodinâmica e puxar. Aqui no Espírito Santo a gente tem um fluxo redondinho no central, né? É isso aí. A gente já teve um podcast uns 2 anos atrás com o Pagiola, lembra? Com o Pagiola que trabalha neurointervencionista de lá. A gente teve um episódio sobre isso, falou bastante sobre isso. Lá tem um fluxo redondinho, né? Referência. Muito legal. E é SUS, né? SUS, aí, ó, pra quem fala mal do SUS aí, ó. É muito importante. E na grande maioria das vezes, esses serviços são no SUS que rolam bem assim, né? Se você parar no particular, muitas vezes você não vai ter esse atendimento, entendeu? Eles direcionam pelo volume mesmo. Então, até pelo volume, exatamente. Rodar esse paciente aí. Uma coisa interessante, cara, é o seguinte: a gente tem observado que alguns estudos mostram que os contrastes. Vamos falar um pouco sobre contraste. Interessante isso. Fala de imagem, tem que falar de contraste, né? Exato. Então, assim, existe um medo muito grande, né, do contraste, e muitas vezes ele é pouco utilizado quando se deve. Eu acho que o contraste, ele tem essa... O contraste tem esse contraste. Esse contraste. Entendi. Porque assim, uma tomo de tórax sem contraste pra ver a pneumonia, porque eu tô pensando em uma coisa maior, tal, beleza. Agora, por exemplo... Abdômen. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho antes do abdômen, vou falar do contraste. Perfeito, importantíssimo. Tá? O contraste, antigamente, era uma medicação muito zoada. No linguajar mesmo, era ruim, entendeu? Porque era uma medicação com alta osmolaridade iônica, entendeu? O paciente tomava, vomitava, um monte de reação, alérgico pra caramba, entendeu? Fazia mal pro rim, entendeu? Hoje em dia o contraste, pelo menos os novos, são muito bons, entendeu? São isosmolares, não são iônicos, entendeu? Agride pouco o rim. Tem um monte de trabalho hoje que tá falando que contraste pra quem tem função renal boa, clearance acima de 30, não muda nada. Que maravilha. Interessante que parece que assim, existe uma azotemia transitória com contraste, só que isso não tem uma repercussão clínica. É isso. Entendeu? E trabalhos, quem tem função renal boa, tipo, é isso. Não tem contraindicação de tomar contraste. E tem uns mitos também que rolam aí no meio aí de alergia a camarão, por exemplo. Que isso não tem nada a ver. Entendeu? Isso é um mito por quê? Camarão vem do mar,
O mar é água do sal, a água do sal tem iodo. E não tem. O que tem iodo é o sal de cozinha, que é adicionado por fora para evitar hipotiroidismo. Entendeu? Então é uma parada que é uma associação que foi feita que é mentirosa. Esse vai ser um corte maravilhoso, hein? Esse deu um corte maravilhoso, destruindo mitos com o Dr. Bernardo. Sensacional. Eu tinha um residente lá que ele falava bem assim, falava, doutor, mas eu tenho alergia a iodo, não posso fazer contraste. Ele falou, não, mas o contraste não tem camarão. Perdão, eu tenho alergia a camarão, não posso fazer contraste. Ele falava, não, mas o contraste não leva camarão, não. É isso aí. Exato. Não tem camarão no contraste. Seu contraste é a muqueca, não, meu irmão. Exatamente. Muito bom, muito bom. É sensacional isso daí desses mitos. Chega a ser engraçado, né? Mas o contraste, ele tem sua indicação. E eu acho, sendo sincero, que eu vejo aqui, tá? Você falar umas coisas não tão boas. Que o contraste, quando a gente faz contraste de tomografia, a gente tem as fases, né? Sem contraste, arterial, portal, uma fase excretora. E aí, cada fase você vai avaliar uma coisa, né? O que eu vejo, na grande maioria das vezes, todo paciente chega no pronto-socorro, dor abdominal, e vai injetar contraste, faz protocolo completo. Sem contraste, arterial, portal, equilíbrio, eventualmente uma tardia. E o paciente toma lá 5 doses de tomografias, você quer poder tomar uma. Entendeu? Porque aí que volta o radiologista central ou ter um protocolo nos hospitais, de você saber, de acordo com a indicação clínica, por isso que é importante a indicação clínica, saber qual fase você vai fazer. Entendeu? Para você economizar tanto máquina, porque o raio-x a máquina gasta, né? O tubo de raio-x da máquina gasta, que é um material caro, que é o coração da tomografia, que um tubo deve custar, em média, pelo menos 300 mil reais, 500 mil reais. Entendeu? Você queimar um tubo ali fazendo exame sem necessidade e queimando o paciente da mesma forma com raio-x. Entendeu? Então, o contraste tem sua indicação. Eu sou da escola do seguinte: a dor abdominal sem contraste todo mundo. Ponto. Você olhou o exame, tem alguma dúvida ou sugeriu alguma coisa, aí você injeta alguma coisa. Entendeu? Porque a gente evita gastar com contraste, que é caro. Entendeu? Um plano sobrecarregado. Um paciente tomar uma medicação que não tem necessidade, por mais que ela possa passar inerte. Entendeu? E você evitar uma possível alergia, que hoje é raro, tá? Mas ainda existe. E evitar fazer um monte de fase e irradiar o paciente à toa. Entendeu? Não tem porque uma suspeita de apendicite uma criança que você no raio-x, na tomo sem contraste, não conseguiu ver o apêndice bem, tava tudo muito junto ali, paciente magrinho. E aí você fazer uma arterial, uma portal e uma excretora vendo o rim excretando contraste na bexiga para uma apendicite que não vai mudar em nada. Entendeu? Só tá dando raio-x na criança. Entendeu? Então eu acho que tem que ser conversar, tem que ser protocolos institucionalizados para você avaliar qual é o caminho que você vai fazer, quando você vai fazer. Porque o que eu vejo na rotina é, em todo paciente, inclusive cefaleia, sem contraste, com contraste. E uma fase venosa, arterial e venosa. Queimar a cabeça do paciente 3 vezes para uma cefaleia que na sem contraste seria suficiente. Entendeu? Então, isso é muito... Tem que ser em cada hospital ter discutido isso aí, né? o seu segmento, como é que você vai fazer. Mas o contraste é importante quando a gente vai usar, quando tem dúvida, quando tem necessidade, quando quer avaliar parênquima, quando quer avaliar alguma estrutura mais nobre. Mas eu, de maneira geral, sem contraste no pronto-socorro, sem contraste. Já dá para matar 90% dos casos. Entendeu? Os 10% que ficou na dúvida, aí você injeta, direcionar para o que você quer ver. Entendeu? De novo, a gente volta para a mesma coisa que a gente está batendo tecla o tempo inteiro, né? A importância da história clínica e do direcionamento da hipótese diagnóstica. Não é a todo momento a gente volta na mesma... A gente roda e volta nessa mesma máxima, né? Importante isso. Outras vezes, assim, mesmo que no cantinho, né? Onde o parágrafo que posso escrever em relação ao exame, cara, evolua o paciente, né? Evolua, acho que muitas vezes dá até um laudozinho junto com o cardiologista, alguma forma que consiga elucidar, porque isso é muito importante, porque, assim, não só você é muito mais custo efetivo, né? Então, não só pro hospital, como pra máquina, como pro que vai ser mais todo mundo, né? Todo mundo ganha com isso, né? E assim, até tempo mais rápido também, né? Tá? Com certeza. Fez tomografia, já consegui pegar o diagnóstico que eu queria e tal, resolver o problema do paciente. Mas você acha que 90% dos casos de tomo de abdômen sem contraste dá uma... Cara, verdade. Pô, eu vou ser julgado por isso. Mas eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Trabalho em São Paulo, muitos lugares faz isso. Entendeu? Tomo sem contraste pra todo mundo.
teve dúvida, e me pede pra gente ter. Cara, eu vou te falar que poucas vezes não, mas não 90%, às vezes até mais, você resolve sem contraste. Acho que 90% é um valor bom. Perfeito. Vou trazer fiz uma colinha aqui, tava olhando o roteiro aqui pra dar uma colinha. Vou trazer um tema também que é mais complexo. E a gestante e a radiologia? O que a gente fala pra gestante? O que a gente tem que evitar? Conta pra gente um pouquinho dessa questão da gestante e a radiologia. O que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer de jeito nenhum? Tem situações que eu vou fazer de qualquer jeito, porque não tem pra onde eu fugir. Conta isso pra nós. Aí vai depender de aonde você tá. Também, Perfeito. né? Se tem alguém experiente com ultrassom pra tentar ver tudo no ultrassom, muitas vezes é difícil, porque o neném fica grande, né? A barriga vai crescendo. Mas tomografia é sempre bom evitar, sabe? Mas você tem que ver o risco-benefício, né? O suspeita de TEP, uma gestante, entendeu? Sei lá, instável. Você não vai evitar uma radiação, até porque a radiação no neném, muitas das vezes, não é um mal, obviamente, mas não vai acarretar grandes danos, entendeu? Então você, a gente salvar a vida da mãe fazendo um TEP, diagnosticando um TEP agudo e você levando ela, às vezes, pra hemodinâmica pra fazer a trombectomia do trombo na artéria pulmonar dela, entendeu? E lá vai ter radiação também. Então você tem que pesar o risco-benefício. Entendeu? Se você conseguir resolver no ultrassom, ótimo. Eventualmente não deu. Aí uma ressonância pode ser uma boa também. Já vi caso suspeita de apendicite numa gestante que ela foi pra ressonância. Direto, né? Direto. Entendeu? Nossa. Mas o que não é legal fazer é, se botar ela na tomo, decidiu que vai fazer, botar um capote de chumbo na barriga dela pra proteger. Sabe por que não é legal? Chuta aí. O que não é legal? Pensando, sabe? Pra proteger, pensando em proteger. Não. Sabe por quê? Porque a toma, ela faz um raio-x, ela roda, né? É um raio-x que roda, né? Então ele fica rodando e ela manda raio-x embaixo. Quando ela mandar de baixo, o raio-x vai ficar preso lá, vai ficar batendo numa coisa ali, entendeu? Então vai ficar... A paciente vai tomar mais radiação porque o raio-x não vai sair, entendeu? O raio-x vai ficar preso ali. Então, mesmo que você cubra ela, faça um rolo nela com um capote de chumbo, o raio-x vai entrar pelos lados ali e vai ficar preso ali. Então não vai gastar a onda inteira de raio-x da paciente. Entendeu? Então o cara não vai usar, deixa ela solta ali, entendeu? Essa é informação que eu vou levar pra vida, porque eu já vi muita gente fazendo um capote de chumbo, cara. Muita gente fazendo na gestante. E aí evita tentar irradiar a parte do neném, né? Você vai fazer um tórax, tenta cortar um pouquinho mais em cima, entendeu? O crânio, beleza. Agora, é barriga. Cara, vai ter que irradiar, tá certo? Vai irradiar, conversou com o clínico, conversou com coisa, não, a suspeita é alta, tem que ver, não tem outra opção. É um apendicite, vai ter que diagnosticar pra operar, enfim. Cara, não bota o capote de chumbo, evita. Porque senão o raio-x fica preso lá. Se passar, ele passou na criança e vai pra fora. Entendeu? Agora botou o chumbo ali, o raio-x fica preso. Excelente. Toma mais radiação do que se não tivesse. Porque não vai evitar o raio-x entrar, o raio-x vai entrar. Informação importante, cara. Entendeu? Informação importante. Eu vou contar um caso da minha prática clínica, que aconteceu essa questão cara, gestante. Tô eu de plantão no UTI, no hospital que eu trabalho. Cara, juro por Deus, eram umas 3 e pouco da manhã, quase 4 horas da manhã. Aí vem um paciente que eu admiti do PS, veio com a GO que trouxe, né? A GO que trouxe, um paciente gemelar e tudo. O que a GO veio falando é que era uma dor torácica isquêmica. Não, acho que ela tá infartando e tal, mas fez o eletro, não tinha nada. Tô esperando a troponina e tal. Isso 4 horas da manhã. Aí você meio que, então assim, vai colher a história dela. Era uma paciente doente, tava em gestação gemelar. Ela tinha síndrome de Marfan. Aí olha o relato dela. Doutor, cara, começou uma dor de secção. Começou uma dor torácica absurda, que eu tô sentindo muita dor, já fizeram um monte de coisa, nada melhora. Eu falei, mas como é que foi essa dor? Você estava doendo, começou doendo progressivamente? Ele falou, não, doutor, eu tava dormindo, tava tranquilo em casa, e eu acordei com essa dor absurda. Ela parece que tá uma faca rasgando. Ela descreveu desse jeito. Parece que tem uma faca rasgando as minhas costas. Eu falei, cara, tá, gestante, tem problema, ANGIO-TC tem que ser ANGIO-TC, bicho, tem que ser. Pedi ANGIO-TC lá e depois a rotina, né, passou o plantão, de manhã a rotina me ligou, falou, Vitor, precisa mesmo? Eu falei, precisa, cara. É uma dissecção, cara, até que se prove o contrário, essa mulher tá dissecando, é muito clássica, ela tem síndrome de Marfan, tem doença de tecido conjuntivo, cara. Clássico. Minha hipótese é isso, a descrição clínica dela tá muito fidedigna. E fizeram e levaram a menina pra tomo. Colocaram o capote de chumbo, dá uma retirada aqui, colocaram, por isso que eu tô falando o que aconteceu comigo, colocaram o capote de chumbo lá na gestante, fizeram realmente uma dissecção que pegava a horta ascendente até lá embaixo. O paciente foi transferido, não sei se foi pra UCAM ou se foi
Não lembro, mas a paciente ficou bem. Foi pra cirurgia, ficou bem, ficou tranquila, nem bem. Loucura, cara. Um caso que chegou pra mim 3h30 da manhã. Ainda bem que a Jó falou assim, a Jó falou isso aqui, é o seguinte. Eu não fiz... Ainda bem que a gente não fez enoxaparina nem nada, não fez nada não, porque eu fiquei em dúvida, né? Não veio nada, a gente não fez nada. Eu falei... Na hora que eu colhi isso, eu falei, graças a Deus, você não fez nada. Tá ótimo, maravilha. Aí controlamos do produto lá, bonitinho, beta-bloqueio, bonitinho, foi bem. Mas um caso que aconteceu aí, 4 horas da manhã de um dia aleatório, de um plantão assim. E foi ter que ir pra UTC, gestante, mas aí vai pra UTC, num caso desse, pô. O cara tá falando com os alunos essa semana, né? Porque assim, a disseção de aorta estanforar, a gente imagina que seja muito mais hipertensão, tabagismo, não é. É tecido contínuo, né? Sim. Erlendanos, Marfan. Então, cara, impressionante como é que... Cara, essa semana falando sobre isso... Cara, a descrição dela me marcou demais, cara. O jeito que ela descreveu, eu falei, bicho, o que é isso? Ela leu o livro, eu acho. Ela leu o livro. Esse livro ela leu. Maravilhoso. O que você ia falar? Eu já peguei... Deixa eu recordar aqui. Eu já peguei um caso de uma gestante... O que a gente vê muito em gestante com dor abdominal, lembrei. Dor abdominal direito. Entendeu? Vê muito. E aí, pô, a suspeita de apendicite sobe, né? Só que muitas vezes quando a gente fazendo ultrassom, a posição do útero comprime o ureter ali, e a mulher tá sempre com o rim dilatadão, obstruindo ali, então faz uma dor aqui, meio lombar aqui, meio à direita, e muitas vezes é só posicional, entendeu? Você joga ela pro lado lá, decúbito esquerdo, o útero descomprime aqui o ureter direito, e aí vai saindo toda essa obstrução que tá causando aqui, a dor vai aliviando, entendeu? Então é muito comum. Então, sempre paciente de dor abdominal gestante, cara, você joga aqui no rim, vai estar dilatadão, um ureter gigante, você tá obstruindo o útero, pesando ali, comprimindo o ureter e faz dor como se tivesse um cálcio. E tudo da bexiga, e faz polaciúria, às vezes o povo acha que a gata tá com infecção urinária porque tá indo no banheiro 10 minutos. Comprime tudo ali, né? O tamanho do útero gravídico ali no final da gestação, pô, tá? Gigantesco. Cara, que bate-papo maneiro. Rapaz, a gente foi passando por tanta coisa, hein, cara? Cara, que... Pô, deixa eu ver se a gente esqueceu alguma coisa. Vai falando aí. Cara, interessante que, assim... A gente fala de coisas que pra gente geram algumas curiosidades interessantes. Imagina pra quem tá ouvindo, né? Nossa senhora, olha bem. Esse negócio do capote de chumbo aí foi maravilhoso. Essa informação que eu vou levar pra minha vida, isso pô. É bacana demais, cara. Interessante o seguinte. Pelo que eu li em relação aos contrastes, assim, acaba que os contrastes arteriais ainda se tem um pouco de cuidado, né? Assim, em relação à quantidade de contraste, em relação a, talvez, paciente que é muito anêmico, muito frágil, já tem uma doença renal crônica já estabelecida, né? Já tem uma preocupação maior em relação a fazer uma nefropatia induzida por contraste. O contraste arterial em si, mas o venoso, a gente tem um pouquinho mais de alívio, vamos dizer assim. Pietro, vou te confessar que eu não sei muito bem dessa informação. O que eu sei em relação ao contraste arterial é que ele causa menos alergia. Entendeu? Tem menos relato de alergia quando o paciente faz via arterial. Entendeu? Mas agora, eu confesso que essa informação aí, se o arterial vai causar menos nefropatia, eu vou ficar te devendo que eu... Não, mais nefropatia. Causa mais nefropatia, eu confesso que eu não sei, cara. Eu confesso que eu como hemodinâmica, querendo não mexendo muito na hemodinâmica, cara, confesso que... Você vê pouco, né, velho? Nunca vi, não. Mas fazem quanto de contraste, por exemplo? Fazer uma biópsia? Cara, assim. na biópsia a gente não usa contraste, né? Quase nunca, né? A não ser que você queira ver onde está a lesão, injeta contraste, a lesão real, aí você, tá aqui, então você vai lá e biopsia. Mas a gente faz muito na hemodinâmica com embolização, por exemplo, que aí a gente coloca um catéter para uma quimioembolização, que é uma quimioterapia associada a uma embolização, que embolização é ocluir, né? Quer dizer, o sentido de ocluir. Então, uma quimioembolização a gente faz no fígado. O paciente tem um nódulo de hepatocarcinoma, por exemplo. A gente vai com um catéter lá na artéria hepática, entra com o microcatéter lá no ramo que irriga esse nódulo arterial, que o hepatocarcinoma ele é irrigado por via arterial. E dentro desse microcatéter, que é um fiozinho um cateterzinho bem fininho, um canudinho, a gente injeta quimioterápico, o tumor capta o quimioterápico, fica todo brilhando ali, que a gente faz ele associado a um óleo, que ele é denso na tomografia, então ele fica todo bolinho assim, cara, bem legal. E aí depois a gente vem e oclui esse vaso com microesferas ou micropartículas, que são pedacinhos oclusores, né, partículas oclusoras, que elas vão lá no capilar distal e vai ocluindo distal para proximal. Massa. E aí para de receber sangue, tem morte pela necrose por dificuldade de receber sangue, né? E o quimioterápico tá lá preso, agindo, entendeu? Então junta essas duas de quimio e embolização.
E aí a gente injeta contraste. Aí vai injetar contraste porque a gente vai navegando por dentro das artérias, vendo com contraste. Uhum. Aí, em média, aí não é muito não, mas em média aí, usar uns 100 ml de contraste, vamos botar aí. Entendi. Exato. Mas já vi casos de um TIPS, por exemplo, né? Shunt porto sistêmico transjugular, né? Que aí já vi usar 200 ml, 300 ml de contraste. Às vezes muito, porque depende da complexidade do exame, né? Mas já da dá cardiologia, né? mas já vi usar pouco, já vi usar muito, então depende muito da complexidade do exame, sabe? O exame mais complexo vai precisar de mais contraste. Mas hoje a gente tem um contraste legal, que até eu vou levantar essa bola aqui, que é o contraste com CO2. Já ouviu falar? Não, maneiro, hein? Manda pra nós aí, diga pra nós. Que a gente usa CO2, que o CO2 ele perfunde por dentro dos vasos, ele realça na hemodinâmica, ele é gás, né? E a gente consegue fazer contraste, não usar o contraste iodado e usar o gás carbônico, entendeu? Para ele, e a gente vai injetando ele dentro dos vasos, não tem problema, ele se difunde depois, entendeu? Não vai fazer uma embolia gasosa. Uhum. E aí o paciente tem nenhum problema renal. Entendeu? Em termos de custo, efetividade, é caro ainda. É caro, é pouco disponível, Entendi. entendeu? Não é todo lugar que tem. Em São Paulo, principalmente, é onde eu tenho mais contato, né? Mas aqui no estado eu nunca vi usar. Em termos de CO2. superioridade entre o iodado e ele, semelhante? Pra hemodinâmica, né? Pra hemodinâmica, sim. Não é pra tomografia. Entendi. Entendeu? Pra hemodinâmica é a mesma coisa. Entendeu? Mesma coisa. Entendeu? Só que ele é pouco disponível. Sim. Entendeu? Precisa de um sistema todo pra você conseguir aspirar o CO2, né? Você tem que ter uma bacia d'água, um negócio que você vai jogar o O2, ele vai cair, vai passar pela água, vai ficar num negócio, você vai aspirar. E aí... Mas é legal pra caramba. Massa demais, Entendeu? Legal. E você consegue... Quem sabe no futuro vai ficar disponível isso daí, a gente conseguir fazer... Com certeza. Sem fazer nenhum dano, causar nenhum dano ou usar menos contraste pro paciente. Entendeu? Porque 300 ml, 400 ml de contraste é contraste pra caramba, entendeu? E aí sim, pode levar mais um dano renal pro paciente. E tem menos problema com camarão ainda, né? Exatamente. Caraca. Acho que falamos tudo aqui que tinha no roteiro, hein? B, caraca, Que velho. bate-papo, meu querido. Incrível, sensacional. Eu acho que assim, a gente não só elucidou problema. Cara, coisas que a gente tinha dúvida. Lógico, foi, rapaz, aqui Assim foi uma como- consultoria que eu tô tirando dúvida aqui da minha prática clínica, cara. Assim como tem muitos colegas aí que vão auscultar, né? Auscultar. Escutar. É tanto estético, é tanto na cabeça, estético, é tanta cardiologista, só cardiologia. fala auscultar, só ausculta o dia inteiro. Vão ouvir Nosso podcast. e vão ver como é que é impressionante. Quando você esses esposa te dá um detalhes, cara. expor, você fala, tô te auscultando não, amor. Você fala assim, cardiologista Vou ausculta. falar, irmão. Tamo aqui, seu esteto aqui, ó. Tamo aqui, eu falei, fala aqui. Vou botar no ouvido e vou ficar assim. Fala ó. aqui, ó, fala aqui. Mas, cara, que bate-papo maneiro, B. Top, Obrigado foi mesmo. top demais. Assim, sem dúvida nenhuma, eu acho que a missão que a gente deixa hoje pra quem tá ouvindo a gente é, cara, deixa de ser panguão, pede seu exame e coloca o diagnóstico que você tem de diferencial. Pelo menos 2, 3 diagnósticos diferenciais. Se você não tem nenhum, você nem dá plantão na emergência. Descreve o que tá Conta de novo a acontecendo. história, Descreve o que tá exatamente. acontecendo também, né? Isso Pô, aí. não sei. Pô, às Você vezes não sabe chega colher um uma paciente, você não história. sabe, tá E tem perdido. importe diagnóstico. Mas, pô, o cara tá com dor aqui, tá com dor lá, Exato. ou tem isso, já operou, teve um acidente, tem tumor, já teve tumor. Aí você corre Vale o bem risco. a história. Porque às vezes acontece, né? O paciente que você tá perdido, você não tem noção, não sabe o que é, não sabe o que é o bicho, o que tá acontecendo, qual é a infecção. E aí você passa a dúvida pra mim. Pô, não sei, mas tem isso, mas tem aquilo, passa os dados e a gente vai tentar chegar num consenso comum aí. Perfeito. E fala um pouco sobre você. O espaço é todo seu aí, Sim, já cara, mídias só- sociais, seu projetos, fica à trabalho, vontade. Beleza. Pessoal, eu sou o Bernardo Pacheco, né? Sou radiologista intervencionista, formado na Unifesp, Rádio e Intervenção, as 2 residências lá. Trabalho em São Paulo, trabalho em Vitória, tá? A minha ênfase, uma coisa que eu gosto muito é a ablação, tá? É um procedimento que eu vou até vou fazer um hands-on na Jornada Paulista de Radiologia. Vai ser agora dia 1º de maio de 2025. Começa, vai até sábado ou domingo, salvo engano. Acho que sábado. E vou dar uma hands-on lá no sábado, falando de ablações, né? Pra quem quiser conhecer lá, vai ter um stand legal. Isso daí, vou dar uma aula. E também vou dar uma aula em outro tema que eu gosto muito, que é próstata. Sabe? Eu faço os procedimentos de biópsia de próstata, embolização de próstata, guiados pela ressonância. Então, acho que é o meu grande trabalho, é uma paixão que eu acabei criando. Então, minhas redes sociais é Dr. Bernardo Pacheco, DR Bernardo Pacheco. Então, lá tem uns videozinhos, umas coisas que eu faço, uns casinhos. Então, quem quiser seguir aí, estou à disposição aí, tirar uma dúvida aí, pode falar comigo que eu respondo. Cara, B, obrigado. Cara, Tim, Que aula, pô. Sensacional, né? Sensacional. Obrigado aí por ter topado Nada, conversar com a que gente. isso, Esse episódio tô à tão disposição, enriquecedor baby. pra quem tá ouvindo a gente até agora. a gente vai Show. pedir mais algumas vezes pra você vir aqui. Rapaz, fica vambora. isso, né? Massa demais. Rapaziada, quem esteve com a gente até agora, muito obrigado pelo carinho, tá aí com a gente sempre dando todo o suporte, tanto nas redes sociais. Então,
Quem tá com a gente aqui, então, lembre-se que a gente estamos lá no Instagram, né? @ImagenCast, também no YouTube, Spotify, Apple Podcast, cara. Você tá no buraco do tatu, nós estamos lá. Bota no Google o ImagenCast que vai aparecer a gente em um monte de lugar, cara. Isso aí. Vai lá, vai atrás, Segue vocês com vão a achar. gente, porque tem muito conteúdo legal pela frente ainda. Muita coisa boa aí, tá? Parabéns, MGCast aí. Isso, Próximo cara. 10. Valeu. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, até mais.